Querido amigo, nossa tarefa hoje, no programa de hoje, é estudarmos os 16 versículos que compõem o capítulo 17 do livro do Êxodo. Nós vemos aqui o povo de Deus marchando pelo deserto. O povo de Israel já havia deixado o Egito, atravessado o Mar Vermelho e agora marcha na direção do Monte Sinai. E nesse percurso, o povo tem 7 experiências que nos lembram as experiências que todos nós, os cristãos, cada um de nós enfrentamos em nossa vida cristã. Eu vou listá-las para que você anote e as perceba na sua própria vida, pois, como diz o texto sagrado, tudo isto aconteceu para o nosso ensino, para o nosso exemplo, conforme nos diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Eu vou repetir para você, 1 Coríntios 10, 11. E, com certeza, fazemos muito bem quando nós lemos e aprendemos essas lições e incorporamos elas em nossas vidas cristãs. A primeira experiência foi relatada em 15:22. Depois de caminharem por 3 dias no deserto, os israelitas não acharam água. A segunda experiência está relatada em 15:23. Agora, quando acharam as águas, elas eram amargas e não podiam beber, não podiam ser consumidas. A terceira experiência foi narrada em 16:3, quando já no deserto, veja só, sentiram falta de carne. A quarta experiência também foi narrada em 16:3, quando sentiram falta de pão, exatamente, para fazer um sanduíche, pão e carne. Espero que você esteja me acompanhando. Vá anotando, pois essas lições são realmente fundamentais para as nossas vidas cristãs. A quinta experiência está em 16:27, quando alguns do povo não creram no Senhor e foram procurar o maná no 7º dia. Agora, veja só, Deus já tinha avisado que o dobro já tinha sido dado no 6º dia. A sexta experiência está relatada no texto que nós estamos estudando, isso é, no capítulo 17, versículo 1. Em Refidim não havia água para o povo beber, e novamente o povo murmurou. E a sétima experiência está relatado no verso número 8, que nós vamos estudar ainda nesse programa. Querido amigo, essas experiências são as experiências pelas quais também nós somos submetidos. São testes que o Senhor nos permite passar para testar a nossa fé, para testar se somos obedientes ou não à sua palavra. Como você deve perceber, em todas essas 7 experiências, o povo de Israel, infelizmente, falhou. Faltou-lhes fé, desobedeceram e eles temeram as circunstâncias. Mas mesmo assim, sempre tiveram a bênção e as bondosas providências do Senhor. Mas vamos entrar no texto do capítulo 17, onde encontramos então essa sexta experiência, um teste ao qual Deus submetia mais uma vez o seu povo para alicerçar a sua fé. Mais uma vez o povo estava sem água e mais uma vez Deus milagrosamente providenciou água para eles. Nos 4 primeiros versículos, podemos notar que o povo tinha parado em Dófica e também em Alus, conforme Números 33, 11 a 14. E agora estavam em Refidim, onde também não encontraram água e novamente murmuraram contra Moisés, contenderam com ele, embora Moisés tenha mais uma vez avisado que, na verdade, veja bem, a contenda não era com ele, não era contra ele, mas eles estavam tentando ao Senhor, conforme lemos no versículo 2. A expressão contenderam com Moisés deve ser destacada, pois significa discussão, significa processar juridicamente, trazendo a ideia até de que eles desejavam apedrejar a Moisés, conforme o versículo 4, por motivo de traição. Isso demonstrava uma tremenda revolta do povo. Certamente Moisés estava ficando impaciente. O povo estava sempre descontente, estava insatisfeito e lançando sempre a culpa sobre ele, diante de qualquer dificuldade que eles se encontravam. Isso nos lembra que há cristãos assim, cristãos que estão sempre murmurando, estão sempre insatisfeitos. Isso, na verdade, revela o seu estado ou condição espiritual. E apesar de viverem assim, lamentando, esses cristãos pensam que
eles estão em excelentes condições espirituais. É que nesse estado, o cristão ignora o seu próprio estado espiritual. Mas, querido amigo, novamente vemos Deus graciosamente suprindo as suas necessidades e satisfazendo-lhes os desejos. Deus está sempre atendendo ao clamor do povo. O povo reclama e murmura, mas Deus vem bondosamente e supre as suas necessidades. No verso 5, o Senhor manda que Moisés passe adiante do povo e leve consigo os anciãos e também o cajado que Deus transformara em símbolo de poder e autoridade. Os anciãos seriam testemunhas representativas daquilo que iria acontecer. Deus ordenou então que Moisés ferisse a rocha por meio desse cajado, conforme nós lemos nos versos 6 e 7. Deus estaria sobre a rocha em Horebe, isso é, Deus estaria no Monte Sinai, no Monte do Senhor. Aqui temos o povo de Deus tendo a sua primeira experiência de beber água da rocha. Tratava-se de uma manifestação do poder de Deus, porque ninguém, na verdade, pode tirar água de uma rocha. Mas o milagre aconteceu e o povo então matou a sua sede. Agora, qual é o significado disso tudo? Que lição Deus quer nos ensinar aqui? O que representa aquela rocha? Olha, graças a Deus, felizmente, a interpretação está na própria palavra de Deus. Não precisamos fazer especulações, pois a própria palavra nos diz tudo a respeito desses acontecimentos. Você se lembra da passagem de 1 Coríntios capítulo 10? No verso 3, lemos que todos comeram do maná, do manjar espiritual, que na verdade era símbolo de Cristo, como diz o próprio Jesus em João 6,35. E diz também o versículo 4 do capítulo 10 de 1 Coríntios, que todos beberam da mesma bebida espiritual, porque todos beberam da rocha espiritual e esta rocha era Cristo. E diz ainda mais o texto, em 1 Coríntios 10, 11, que todas essas coisas aconteceram para o nosso exemplo, para o nosso ensino. Então, veja bem, o maná que comeram representava Cristo, o pão vivo que desceu do céu. E a água que beberam da rocha falava também de Cristo, que é a água da vida. Então, essa rocha é um dos mais belos símbolos ou figuras do Senhor Jesus. E isso aconteceu exatamente no momento quando o povo revelava mais uma vez a sua incredulidade. O povo, na verdade, estava sempre duvidando de Deus, e por isso aquele local foi chamado de Massá, que significa prova ou processo judicial. E também foi chamado de Meribá, que significa querela ou então pleito, conforme o versículo 7. Moisés, então, feriu a rocha e o milagre aconteceu, transformando uma rocha numa fonte de bases firmes, sólidas, em quem podemos firmar a nossa fé, porque é o Senhor Jesus Cristo. A despeito, querido amigo, de muitos feitos sobrenaturais de Deus, o povo sempre duvidou de Deus, e a dúvida ou a incredulidade é como uma nuvem que esconde a face de Deus de cada um de nós. Querido amigo, essa pedra de onde jorrou água em abundância é uma linda figura do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 16, 18, afirmou ser ele a rocha sobre a qual edificaria a sua igreja. Pedro também disse em 1 Pedro 2,4 que a pedra que os construtores rejeitaram, ela tinha se tornado pedra da esquina, pois para Deus ela foi uma pedra eleita e preciosa. Mas além desses, também Paulo, lá em 1 Coríntios 3,11, disse que nenhum outro fundamento foi posto, além daquele que é o Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, além de ser rocha, Jesus também é uma fonte de água viva no deserto desse mundo. Mas nós sabemos que é o último lugar para se procurar água, para se beber. O último lugar é numa rocha. Quem é que pode tirar água de uma rocha? Humanamente, é impossível. Porém, daquela rocha do Monte Sinai, Deus fez jorrar água potável, deliciosa,
para que o seu povo pudesse matar a sua sede. Mas isso novamente nos relembra do Senhor Jesus. Agora, não nos esquecemos de que a vida cristã começa quando aceitamos a Cristo como Salvador. O pecador precisa começar na cruz, onde Cristo consumou a sua salvação. Os ensinos de Cristo nos apontam para o Cristo da cruz. Não é por lermos meramente a Bíblia ou ouvirmos mensagens evangélicas que nós somos salvos. Não, de jeito nenhum. O que nos salva é a fé em Cristo, na pessoa de Cristo. Cristo é a rocha da nossa salvação. Jesus foi crucificado para a nossa salvação. Fora dele, não há salvação. Deus usou a sua morte para nos salvar. Jesus veio a esse mundo, depois nos deixou, dizendo que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria o seu Espírito. Então ele disse: se eu não for, o Consolador não virá. E o Espírito Santo, quando veio no dia do Pentecostes, como água viva a jorrar para a vida eterna, foi o próprio Senhor Jesus que nos trouxe essa figura. Ele nos disse isso lá em João 7, 37 a 39. Porém, a despeito dessa verdade, verifique aí, você conhece, há muitos que estão morrendo de sede. Milhões estão morrendo de sede, da sede espiritual, mas por toda parte. Mas há em Cristo abundância de água da vida, uma fonte sempre transbordante. Mas o que será que impede muitos de beberem dessa água eterna? Com certeza, é a incredulidade que os impede de beber. O canal de bênção está fechado para eles. A dúvida, a incredulidade, a indiferença têm fechado o canal de água da vida para essas pessoas. Muitos estão dizendo que são cristãos, que conhecem Jesus, porém eles estão morrendo de sede. Estão com os corações vazios. Estão procurando matar a sede nas coisas do mundo, nas cisternas vazias desse mundo. Não creio que essas pessoas que se dizem cristãs e vivem assim já conheceram de fato, verdadeira e experimentalmente o Senhor Jesus. Muitos conhecem a Jesus apenas racional ou intelectualmente, mas é necessário termos uma experiência pessoal com Ele. Não podemos confundir a pessoa de Jesus com qualquer igreja ou qualquer religião. A fonte da vida espiritual, a fonte da salvação é Cristo, e não uma igreja ou uma religião. Muitos ficam desencantados quando aderem a certos movimentos religiosos e que não encontram nada na verdade. Cada pessoa tem que conhecer a Cristo de modo pessoal. Jesus disse que aquele que for a Ele e beber da água que Ele dá, esse nunca mais terá sede. Quer dizer, a pessoa fica satisfeita e do seu interior fluem rios de água viva. Agora, responda com sinceridade. Me permita fazer essa pergunta. Você já bebeu a água da vida? Isto é, você já recebeu Jesus como seu Salvador pessoal? Você já é uma fonte a jorrar para a vida eterna? Isso quer dizer, você já tem o Espírito Santo habitando em você? Querido amigo, responda diante de Deus. Essas perguntas são importantes, mas saiba que Ele quer dar todas essas bênçãos para você gratuitamente. Mas vamos voltar ao texto e vamos encontrar agora um outro importante incidente nesse capítulo 17. Temos aqui a sétima experiência, a sétima prova pela qual Deus permitiu o seu povo passar em sua marcha pelo deserto. Vamos observar atentamente esse episódio. Nos versos 8 a 10, o povo tem essa experiência difícil com Amaleque, nesse local chamado Refidim, ao sul da Palestina, no Negueb, perto de Edom, conforme Números 13, 29. O povo desse lugar, os Amalequitas, eram descendentes do neto de Esaú, conforme Gênesis 36, 12 a 16. E numa atitude maldosa e covarde, conforme Deuteronômio 25, 17 a 18, Amaleque atacou Israel pela retaguarda, assaltando os israelitas retardatários que ficavam desfalecidas, cansados até pela dura jornada no deserto.
No verso 9, pela primeira vez, aparece o nome de Josué. Ele pertencia à tribo de Efraim e provavelmente nessa ocasião tinha 45 anos de idade. Anteriormente chamava-se Oséias, que quer dizer salvação. E o seu nome depois foi mudado então para Josué, que quer dizer Jeová salva. Josué teve a responsabilidade de escolher um exército e lutar contra esse rei, contra esse país, Amaleque. Ele era o auxiliar direto de Moisés, isso nós vemos em Êxodo 24:13, Números 11 e 21. Ainda no versículo 9, notamos que nessa luta só sairemos vitoriosos com a ajuda de Deus. Sozinhos, o povo estava perdido e nós também estamos perdidos. No versículo 9, notamos que Moisés, com seu cajado, Arão e Ur, subiram para o topo da montanha a fim de orar e interceder em favor do povo de Israel que estava lutando. Mas, na verdade, quem eram esses personagens? Moisés, todos nós sabemos quem é. Arão era o irmão de Moisés, aquele que tinha sido seu porta-voz diante do faraó. E Ur, muito provavelmente, era neto de Calebe e era avô do famoso Bezalel, artífice lá do tabernáculo que nós vamos ver e vamos estudar em Êxodo 31. E por que os dois foram com Moisés para o monte, enquanto Josué estava lutando contra os amalequitas? Querido amigo, como dissemos, eles foram orar. É que o segredo da vitória está na oração. Amaleque, inimigo do povo de Deus, pode simbolizar a vida carnal, a vida longe de Deus. Assim podemos ver, por meio dessa batalha, que a nossa vitória nunca poderá ser conquistada por meio das nossas próprias forças. O nosso próprio esforço seria inútil. Notamos então também que o povo de Israel luta pela primeira vez com outro povo. Todos os filhos de Israel lutaram pela primeira vez com esse povo de Amaleque. Todos que pertenciam a Deus, todos eles entraram na guerra. Assim, simbolicamente, é possível ver no cristão a luta entre a carne e o espírito. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. O espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. Nos versos 11 a 13, novamente, de Êxodo 17, vemos que a batalha foi ganha no alto do monte, por meio da oração. Ali no monte, em meio à oração, a vitória foi determinada. A batalha foi mais de oração do que mesmo uma batalha de espada. O povo de Israel não podia ganhar nenhuma batalha pela espada. Os seus inimigos eram sempre mais poderosos. Eles não tinham um exército ainda. O povo de Israel não tinha soldados para aquele tempo. Não havia ninguém com experiência de guerra, experiência de luta, de batalha. Eles eram meros escravos. Eles não podiam lutar com suas próprias armas. Na verdade, eles nem as tinham. Então vemos Moisés que teve que ficar intercedendo pelo povo de Israel com as mãos erguidas. Enquanto as suas mãos se mantinham levantadas, o povo de Deus, o povo de Israel, levava vantagem. Porém, quando as suas mãos baixavam pelo cansaço, o povo de Israel começava a sofrer derrotas e desvantagens. O povo perdia quando as mãos se abaixavam. Isso nos lembra que a oração e o Espírito Santo são os recursos divinos que dispomos para vencermos nessa batalha contra a carne. A vitória vem quando o cristão que anda segundo o Espírito e ora segundo o Espírito e que não anda segundo a carne, esse cristão então utiliza essas duas armas. Temos que andar no Espírito para não satisfazermos os desejos da carne. Temos que orar para fazer morrer a nossa velha natureza. O que temos aqui, então, nesse incidente da vida do povo de Deus é algo muito importante. Arão e Ur precisavam segurar as mãos de Moisés para que o povo de Deus continuasse vencendo. É por meio da oração, por meio do Espírito Santo, que podemos vencer as nossas batalhas. Nos versos 13 a 14, chegando já quase ao final do nosso estudo, Deus ordena a Moisés que registre essa vitória espetacular para que servisse de memória para as futuras gerações. E ainda mais, Deus promete aniquilar com Amaleque, e que, na verdade, isso ocorreu já bem posteriormente nos dias de Saul, conforme 1 Samuel 15, versículos 7 e 8.
e também em 1 Samuel 16, 32 a 33. Querido amigo, diante de tal vitória, no verso 15 do capítulo 17 de Êxodo, Moisés então edifica um altar ao Senhor e lhe chamou de Jeová Nissi, isso é, o Senhor é a minha bandeira, que literalmente significa o seguinte: o Senhor é a minha haste, mesma palavra para cajado ou bordão em hebraico. Podemos então aqui notar 3 detalhes que precisamos anotar. Primeiro detalhe, conforme o versículo 14, é que Deus diz que Ele é quem vai derrotar e eliminar Amaleque. Deus diz que vai arriscar a memória de Amaleque. Na verdade, querido amigo, Deus um dia irá eliminar por completo de nós a nossa velha natureza. Essa é uma grande promessa. O segundo detalhe é que Deus nunca se compromete com a nossa velha natureza. Nós temos sido envolvidos de uma maneira ou de outra com a nossa carne. Mas Deus terá uma guerra firme contra Amaleque de geração em geração. Isso é, ele vai lutando também, nos apoiando em nossa luta contra a nossa carne, de geração em geração, dia após dia, passo após passo. Isso nos lembra que nunca poderemos eliminar por nós mesmos a nossa velha natureza. Dependemos de Deus. E finalmente, querido amigo, o terceiro detalhe aponta para o fato de que essa luta é a luta, na verdade, da carne contra o espírito. Existe um constante conflito entre o espírito e a carne, e entre a carne e o espírito. Esses são 2 poderes contrários, e nós só conseguiremos vencer a batalha pelo poder de Deus. Querido amigo, chegamos então assim ao final de mais um tempo de estudos. Agradecemos a Deus pela oportunidade de podermos compartilhar com você a sua palavra. Que Deus te abençoe continuamente. Um abraço e até o próximo programa.